Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar a falar sobre análise funcional, de novo sobre o teorema de Rambanek. Nos últimos vídeos a gente falou sobre a forma analítica desse teorema e de algumas de suas consequências. A partir do vídeo de hoje a gente vai começar a falar sobre uma outra forma do teorema, que é a forma geométrica. São duas formas geométricas, na realidade. Nesse vídeo aqui a gente vai preparar o terreno para falar sobre as formas geométricas e no vídeo seguinte aí sim a gente fala sobre as formas geométricas e dá as suas demonstrações, tá? Então, as formas geométricas do teorema de Rambanek falam sobre os hiperplanos e os hiperplanos que são fechados, tá? Então, eu vou, inicialmente aqui, eu vou definir o que é um hiperplano, tá? Um hiperplano nada mais é do que a imagem inversa de um funcional linear não nulo, beleza? A imagem inversa de um ponto, né, por um funcional linear que seja não nulo. Então, vamos começar aqui novamente com E sendo um espaço vetorial normado, tá? Assim como no último vídeo. Então, E precisa ser um espaço vetorial normado e vamos pegar F aí, um funcional linear não nulo. Beleza? Então, eu vou definir como um funcional linear diferente do funcional é, identicamente nulo. Então, o hiperplano, que eu vou denotar como H igual a F igual a alfa, dessa forma aqui, tá? É dado pela imagem inversa do valor alfa. Certo? Simplesmente isso. Então, é dado por F a menos 1 de alfa. Então, é a imagem inversa desse ponto aqui, tá? Pelo funcional. Então, no caso, a gente vai querer falar sobre os hiperplanos que sejam fechados, certo? Aqui está implícito que esse alfa é um número real. Então, para a gente falar sobre os hiperplanos que são fechados, vamos começar aqui com essa primeira proposição do vídeo, que vai dizer para a gente quando que um hiperplano vai ser fechado. Beleza? Então, o hiperplano H igual a F igual a alfa é fechado se somente se o funcional f estiver no espaço dual de E. Então, estiver no... se o funcional for um funcional que seja contínuo. Então, vamos para a demonstração. Tem uma parte que é fácil, né? Tem uma parte que é fácil, que é um exercício de topologia de topologia geral, né? Se o funcional linear for contínuo, é a volta aqui da demonstração. Então, é claro que se o funcional for contínuo, né, como o hiperplano é a imagem inversa de um conjunto que é fechado, imagem inversa de fechado por função contínua é sempre fechado. Então, a volta, ok. Falta a ida, certo? Então, a gente vai admitir que o hiperplano ele é fechado, vamos mostrar que o funcional tem que ser contínuo. Então, vamos começar fazendo essa suposição. Suponha que H é um hiperplano que é fechado. Para simplificar aqui para a gente, vamos fazer um desenho, né? A gente tem aqui o nosso hiperplano, tá? Então aqui seriam os pontos em que o f é igual a alfa. Fora dele eu tenho tantos pontos em que o f é aqui, digamos, maior do que alfa, tá certo? E do lado de cá eu tenho também os pontos em que o f é menor do que alfa. Então, se o hiperplano ele é fechado, então a gente sabe que o complementar dele é aberto, tá bom? Então, H é complementar, é aberto, certo? E a gente sabe que é não vazio, né? Porque eu estou supondo aí que o funcional linear da gente é não nulo. Portanto, a imagem inversa do funcional, aqui, essa imagem inversa não vai ser o espaço inteiro. Então, existe alguém aí que está no complementar de H. Vamos pensar aqui que esse
que é esse carinha aqui, tá? Que está no complementar. Se ele está no complementar e o complementar é aberto, então eu sei que existe aqui uma bola, né? Com centro nesse cara e que está totalmente contida no complementar. Esse desenho que eu fiz aqui está meio forçando algo que eu vou mostrar ainda, tá? Que a bola está toda do mesmo lado. Não tem nenhuma parte da bola que está do lado de cá, certo? Também, mas a, é, a princípio é isso. Então, vamos recapitular o que a gente já comentou, né? Então, a gente sabe que existe um certo elemento x0 que está tá lá no complementar de H, porque o funcional ele era não nulo. Então, também existe uma bola, existe um R maior que zero, tal que se a distância de alguém até x0 for menor do que R, então esse elemento aí, o x, também tá lá no complementar de H. Então, se o x0 não está em H, tem duas opções. Ou o f de x0 é maior que alfa, ou o f de x0 é menor que alfa. Os dois casos são análogos, tá? Eu vou supor que o f de x0 é menor do que alfa, que nem eu fiz aqui na minha figura, sem perda de generalidades, tá? Então, sem perda de generalidades, vamos supor que f de x0 é menor do que alfa, porque o outro caso é feito da mesma forma, certo? Com as adaptações óbvias que forem necessárias, certo? Então, a primeira coisa que eu vou querer demonstrar aqui, ó, é que essa bola que a gente tem está toda do mesmo lado do funcional. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o x0 é tal que o f de x0 é menor que alfa. Então, eu quero mostrar que qualquer ponto que eu escolher aqui na bola, o f dele também vai ser menor que alfa. Então, essa é a primeira parte aqui da demonstração. Então, a gente tem que mostrar, certo, que se o x ele está na bola de centro dado por x0 e raio r, então f de x0, então f de x, desculpa, então f de x também é menor que alfa, certo? Todo mundo que está na bola também está do mesmo lado que o x0 está do hiperplano. Então, pode parecer estranho precisar demonstrar isso, mas é porque a gente não sabe que a f é contínua, tá? Se ela fosse contínua, isso seria óbvio, seria o que a gente chama de teorema da alfândega, né, em análise no Rn. Mas como a gente não sabe que o funcional ele é contínuo ainda, então a gente precisa realmente mostrar isso. O que a gente vai usar aí fortemente vai ser o fato de que a bola ela é convexa, certo? Então o que a gente tem é um segundo ponto, x, aqui dentro dessa bola. Como ela é convexa, todo esse segmento aqui que liga esses pontos, certo? Pertence à bola. Então, não está em H, né? Porque a gente sabe que a bola, aqui, ó, pelo que a gente falou, a bola está contida no complementar de H. Beleza? Então, como a bola é convexa, então para todo t entre 0 e 1, temos que t x0 mais 1 menos t x também pertence à bola. Também pertence à bola de centro x0 e raio r. Portanto, esse cara não está em H, certo? Portanto, tx0 mais 1 menos t x não pertence a H. Isso quer dizer que se eu aplicar f a esse ponto, não vai dar alfa, certo? Mas vamos mostrar que existe algum valor de, de t que, se eu admitir que o f de x é maior que alfa, então a gente vai mostrar que existe algum valor de t que vai fazer com que o f desse valor aqui, que a gente tem agora, desse número aqui, ou dessa, aqui dessa combinação que a gente tem, né, aqui dessa combinação convexa, a gente vai fazer com que isso aqui dê igual a alfa, certo? Então, por absurdo, suponha
que f de x, certo? Que existe x na bola. Então, que existe x na bola, tá certo? Vamos escrever assim. Suponha que existe x na bola de centro x0 e raio R, tal que f de x é maior do que alfa. Então lembra que a gente já sabe que vale isso aqui, tá? Que a gente mostrou para qualquer x que esteja na bola. Tá bom? Beleza. Então, qual que teria que ser o valor de t para que esse número aqui desse, para que o f desse valor fosse exatamente alfa? Vamos fazer aqui embaixo essa, é, essa conta. Se eu tenho f de t x0 mais 1 menos tx, e eu quero que isso aí dê igual a alfa, então, usando a linearidade de t, isso aqui vai dar t f de x0, certo? Mais, aí, ó, 1 menos t f de x, 1 menos t f de x igual a alfa. Portanto, ficou t f de x0 mais f de x menos t f de x, certo? Igual a alfa. Pronto, isolando o t, aí a gente vai ficar com o seguinte, ó, t vai ser alfa, certo? Que já estava aqui, menos o f de x que passou para lá, sobre... Aí, ó, se aqui a gente coloca o t o t aqui e aqui em evidência, fica f de x menos f de x0, né, menos f de x. Então, passa para o lado de cá, f de x0 menos f de x. Tá? Então, se o t tiver esse valor aqui, aí a gente sabe que o f desse ponto vai ser alfa. Beleza? Então, vamos escrever isso aqui. Nesse caso, ó, t, dado por esse valor aí, sobre f de x0 menos f de x, tá? Alfa menos f de x sobre f de x0 mais f de x, é tal que f desse valor, vamos apagar aqui para dar uma liberada no espaço, certo? É tal que f desse número aí, ou desse número não, né? Desse ponto, tá? É tal que f de tx0 mais 1 menos t x é igual a alfa. Portanto, esse cara aqui, portanto, tx0 mais 1 menos tx pertence a h. Bem, pessoal, até aqui não tem problema nenhum. Esse fato aqui desse ponto estar em h não tem problema nenhum. Só vai ter problema se esse valor de t aqui ele estiver entre 0 e 1, tá certo? Então vamos analisar se esse t aí está entre 0 e 1 ou não. Antes de começar, repara o seguinte, ó. A gente está supondo que o f de x é maior que alfa, né? A gente está supondo que o f de x é maior que alfa, certo? Então, esse numerador aqui ele é negativo, tá? Para não precisar ficar lidando com um número negativo, vamos olhar para esse t assim. F de x menos alfa, certo? Sobre f de x menos f de x0. Multipliquei em cima e embaixo, simplesmente por menos 1 para ficar mais fácil de a gente analisar. Que aí fica o número positivo em cima e embaixo e fica mais fácil de olhar, certo? Então, aqui eu tenho f de x aqui em cima e f de x aqui embaixo. Vamos ver quem é que está subtraindo, certo? Agora, vamos ver se embaixo está dando positivo também, né? Ó, o f de x0 é menor que alfa, tá bom? E o f de x, ele é maior que alfa. Então, eu estou subtraindo alguém. Eu estou fazendo esse cara aqui que é maior que alfa, menos um que é menor que alfa. Então, isso aqui dá positivo, tá? Então, esse número aqui é maior que zero. Beleza. Mas ele é menor que 1. Bem, o f de x0 é menor do que alfa. Então, eu estou subtraindo aqui embaixo uma coisa menor, certo? Quem eu estou subtraindo em cima é maior. Ou seja, esse número aí é menor que 1. O numerador que eu tenho vai ser menor do que o denominador. Então, t realmente pertence ao intervalo entre 0 e 1. Agora está dando problema. Agora está dando problema. Por quê? Porque eu tenho alguém que está entre 0 e 1, certo? Um t que está entre 0 e 1. Eu fiz
eu fiz uma combinação convexa de x0 e de x que deu um elemento de H. Mas não podia acontecer isso, tá? A gente tinha visto aqui ó, que qualquer combinação que fosse convexa de x0 e x teria que estar fora de H, porque teria que estar na bola, porque a bola é convexa. Isso é uma contradição. Beleza? Essa é uma contradição que prova, né, que a bola inteira está toda do mesmo lado. Beleza? Com isso a gente pode finalizar. A gente já sabe aí que a bola está toda do mesmo lado. Então vamos fazer o seguinte, para a gente mostrar que f é um funcional contínuo. Então, vamos supor que x tem módulo, tem módulo não, tem norma menor que 1. Então, se a norma de x é menor ou igual a 1, então, se a gente olhar para, ó, se eu pego aqui, ó, esse ponto x0 e somo r vezes um cara que tem norma menor ou igual a 1, então esse cara vai estar na bola de centro x0 e de raio r na bola fechada, tá bom? Por quê? Eu estou somando com alguém aqui que tem norma no máximo 1. Então, essa minha soma de vetores aí vai cair no máximo na borda, certo? Então, eu sei que, digamos, r sobre 2, rx sobre 2, peraí, deixa eu ajeitar isso aqui. Então, eu sei que se eu somar x0 mais r sobre 2, por exemplo, vezes x, eu sei que isso aí está na bola. Está na bola de centro x0 e raio R. Né? É claro que se eu fizer esse ponto menos x0, vai dar r sobre 2 vezes x. A norma disso vai dar r sobre 2 norma de x é menor ou igual a 1, ficou menor ou igual a r. Ficou menor do que r. Certo? Então, esse termo aí está fora de H. Certo? Está fora de H e está dentro da bola. Eu sei que todo mundo que está dentro da bola, f de todo mundo que está dentro da bola, dá menor que alfa. Então, vamos lá. Logo, f de x0 mais r sobre 2 vezes x é menor do que alfa. Vamos organizar isso aí, né? Porque o lado esquerdo aí eu posso decompor, porque f é linear. Então, vai ficar f de x0, certo? Mais r sobre 2 f de x é menor que alfa. Continuando, a gente vai ter f de x é menor do que 2 sobre r vezes alfa menos f de x0. Antes de a gente continuar, repara, ó. Bem, alfa menos f de x0 é maior que zero, né? Porque f de x0 é menor do que alfa, porque a gente supôs isso lá no início. Beleza? Então, para qualquer x em E que tenha norma menor ou igual a 1, f de x é menor do que isso. Então, o supremo dos f de x para qualquer x nessas condições é menor ou igual do que isso aqui. Só que o supremo, esse supremo que a gente está falando aí, é justamente a norma de f. A norma de f em E, lá no dual de E. Eu não vou ficar escrevendo mais onde que é a norma, a menos que haja alguma possibilidade de a gente se confundir, tá certo? Então, como não há possibilidade aqui, eu não vou escrever onde que a norma está. Está claro que está no dual. Então, isso aqui é menor ou igual que esse valor. 2 sobre r vezes alfa menos f de x0. Certo? Então, a norma de f, ela é finita, né? Automaticamente, a gente já sabe aí que f é um funcional linear contínuo. Então, isso aí prova aquela equivalência que a gente queria, que o hiperplano ser fechado equivale ao funcional que define ele estar no espaço dual, ele ser contínuo. Certo? Beleza. Agora a gente vai fazer o primeiro de dois lemas que vão ser necessários para a gente fazer a primeira forma geométrica do teorema de Rambanach. Esse primeiro lema a gente vai fazer nesse vídeo ainda, o segundo lema a gente faz no segundo vídeo, na nossa próxima aula, junto das duas formas geométricas. Para a gente falar sobre esse lema, antes a gente precisa fazer uma definição, certo? Essa definição é do seguinte, a gente precisa que C aqui seja um conjunto, certo? Aberto, que seja convexo e que o zero ele esteja em C.
certo? Eu vou definir agora uma aplicação que é baseada em C, que é dada da seguinte forma: PC de x vai ser definido como o ínfimo dos valores de alfa maiores que zero, tais que x sobre alfa pertence a C. Esse PC de x aí é muitas vezes chamado de funcional de Minkowski associado ao conjunto C, certo? Pronto. O primeiro lema para as formas geométricas fala sobre esse funcional. Tá? Então ele vai ter quatro é, etapas para a gente demonstrar aqui. Bem, como vocês já devem estar imaginando, esse funcional aí vai fazer o papel daquele P da forma analítica do teorema de Ramban, que a gente vai precisar daquele P para a primeira forma geométrica, tá? Então esse carinha aí é que vai fazer aquele papel. Então ele tem que satisfazer aquelas duas condições lá do teorema, né? Então vamos escrever aqui na ordem que a gente vai demonstrar para ficar mais fácil. A, a nossa primeira condição é que PC de lambda x é igual a lambda vezes PC de x, tá? Para todo x em E e para todo lambda maior que zero. A segunda condição é que existe um m maior que zero, tal que, bem, zero é menor ou igual que PC de x, que é menor ou igual que m vezes a norma de x para todo x em E. A terceira condição vai dizer que vai dar uma caracterização dos elementos que pertencem a C. Então eu vou ter que x pertence a C se e somente se PC de x for menor do que 1. E a última propriedade é justamente aquela que falta ainda, é que ela seria subaditiva. PC de x mais y é menor ou igual que PC de x mais PC de y para todos x e y em E. Então vamos para a demonstração desse lema. Justamente como eu tinha falado, 4 etapas, né? Então vamos lá. Começar pela primeira etapa, que é a mais simples delas. Nessa primeira etapa aí, a gente tem que mostrar que essas duas coisas são iguais. Então, quem é que seria PC de lambda x? PC de lambda x é o ínfimo de alfa maior que zero, tal que lambda x sobre alfa pertence a C. Certo? Isso aí a gente poderia olhar de outra forma, como o ínfimo dos alfa maiores que zero, tais que x sobre alfa sobre lambda pertence a C. Então vamos chamar esse alfa sobre lambda que aparece aí de outra variável. Tá? Vamos chamar isso aqui de beta, por exemplo. Vamos chamar isso digamos, de beta. Então, como é que esse meu conjunto fica agora se eu mudo aí isso é, por beta, tá? Vai ficar o ínfimo. Agora, se beta é alfa sobre lambda, então o alfa vai ser lambda vezes beta, né? Então isso aqui vai ser o ínfimo dos valores de lambda vezes beta, tá? Maiores que zero, tais que x sobre beta pertence a C. Bem, o lambda é maior que zero e o lambda multiplica todos os elementos do meu conjunto, né? Então isso aqui eu posso reescrever como lambda vezes o ínfimo dos valores de beta maiores que zero, tais que x sobre beta pertence a C. Opa, o que eu tenho aí dentro desse ínfimo é a mesma coisa que eu tinha aqui no início, que eu tinha aqui na definição, só substituindo o alfa por beta. Então esse ínfimo aí é justamente PC de x. Então deu o que a gente queria, lambda vezes PC de x. Probabilidade 1, ok. Vamos para a propriedade de número 2. A gente tem basicamente é, é, duas coisas para demonstrar aí, né? A primeira coisa é que o PC de x é sempre maior ou igual a zero, mas isso é fácil, né? Porque ele é o ínfimo de um conjunto que possui apenas valores maiores que zero. Então, o ínfimo tem que ser maior ou igual a zero. Essa parte aí não tem muito o que a gente fazer.
Vamos olhar agora para a outra desigualdade. Eu tenho que mostrar que existe uma constante m maior que zero, tal que PC de x é menor ou igual que m vezes norma de x para todo x em E. Vamos fazer um esboço do que está acontecendo aí, só para a gente entender o que é que o que é que a gente precisa fazer, tá? Então aqui digamos que esse é o C, é um conjunto aberto, certo? Nesse caso aí eu não desenhei de uma forma que foi muito feliz, né? Porque ele não ficou convexo, mas é só a gente ajeitar aqui. Pronto. Então, digamos que aqui está o zero, certo? Bem, se o x, desculpa, já que o zero pertence a C e C é um conjunto aberto, então eu consigo colocar aqui dentro um- uma bola inteiramente contida em C e com centro na origem, certo? Digamos que o raio dessa bola é R. Vamos, vamos escrever isso aqui. Ó, como C é aberto e zero pertence a C, então existe um R maior que zero, tal que a bola de centro zero e raio R está contida no conjunto C. Então vamos mostrar agora o que a gente quer. Se x está em E, se x é um elemento qualquer do espaço, bem, eu não preciso me preocupar se o x for zero, né? Porque eu já sei que o zero está em C e, de fato, se o x fosse zero, aí o ínfimo desse meu conjunto aí que eu ia ter seria zero, né? Se o x for zero, qualquer alfa que eu colocar dividindo aqui embaixo, qualquer alfa positivo, o resultado vai ser zero do mesmo jeito, continua em C, o ínfimo seria zero. Tá? Então, se eu olhar para os x igual a zero, eu já sei que esse valor aqui é zero, automaticamente tá? Já é menor ou igual do que o lado de cá. Então, eu não preciso me preocupar com o caso x igual a zero. Então, eu posso supor, sem perda de generalidades, x diferente de zero. Tá? Então, eu vou fazer uma normalização do x, certo? Daí, eu sei que, ó, se eu pegar r vezes x sobre 2 vezes a norma de x, mesma coisa que eu fiz antes, basicamente, tá? Muito parecido com o que eu tinha feito aqui. Eu estou fazendo uma mudança de escala. Qual é a norma desse cara aqui, ó? Bem, x sobre norma de x tem norma 1. Então, a norma desse cara aqui é r sobre 2. Então, esse elemento está dentro da bola. Então, ele pertence à bola de centro zero e raio R, que está contida em C. Né? Logo, Rx sobre 2 vezes norma de x pertence a C. Beleza? Então, eu achei alguém aí que satisfaz essa condição aqui. Ó. Beleza? Então, quem é que seria esse elemento? Né? Quem é que seria um desses elementos aí alfa? Seria o inverso desse número aqui. Seria 2 vezes norma de x sobre R. Então, o PC de x que a gente tem é o ínfimo desses valores. Então, ele é menor ou igual que esse cara. Certo? Daí a gente conclui que PC de x é menor ou igual que o inverso desse número aí. Então, é 2 sobre R vezes a norma de x. Então, quem é que seria o meu m? 2 sobre R. Certo? Item 2 já foi. Vamos para o item 3. Beleza, no item 3 tem dois lados que eu tenho que fazer. Eu tenho que mostrar que se o x está em C, então o PC de x é menor que 1, e a recíproca também da mesma forma. Vamos começar com a ida. Tá? Então, eu vou supor aqui que o x pertence a C. Então, se x pertence a C, então eu tenho aqui ó, o x, tá certo? Ele está aqui, por exemplo. O x ele seria representado por esse meu vetor aí, por exemplo, tá? Como C ele é aberto, eu posso aumentar mais um pouquinho ainda esse vetor e vai continuar dentro de C, certo? Essa é a ideia aí. Então, como C é aberto, existe um R, desculpa, existe um epsilon maior que zero, tal que
1 mais epsilon vezes x continua pertencendo a C, certo? Então, a gente já sabe alguém aí que está nesse nosso conjunto aqui. Ó. Seria 1 sobre 1 mais epsilon. Com isso, PC de x, que é o ínfimo desses valores, ele é menor ou igual que 1 sobre 1 mais epsilon, sendo que 1 sobre 1 mais epsilon é menor do que 1. Então, a ida já foi. Beleza? Vamos ver como é que a gente faz agora a volta. Certo? Para a volta, aí a gente vai fazer o seguinte. Então, vamos supor que o PC de x é menor que 1. Né? É o que a gente tem que fazer agora. Então, se PC de x é menor que 1, lembra que PC de x é o ínfimo, né? PC de x é o ínfimo. Então, aqui eu tenho a reta, aqui eu tenho o PC de x, o ínfimo do conjunto, aqui eu tenho o 1. Por definição do ínfimo, né, 1 é, ele não é uma cota inferior. Então, existe alguém aqui no meio, existe um alfa aqui que pertence ao conjunto, tá certo? Então, existe um alfa menor que 1 e maior que 0, né, também. Aí já é uma hipótese da gente, alfa está entre 0 e 1, tal que x sobre alfa pertence a C. Então vamos usar algo que a gente não usou ainda, ó, que o C é um conjunto convexo. Daí, x pode ser escrito da seguinte forma, ó, alfa vezes x sobre alfa, mais 1 menos alfa vezes 0. Bem, x sobre alfa está em C. 0 também está em C. Isso aí foi outra hipótese da gente. E C é convexo. E aqui a gente tem exatamente o quê? Uma combinação linear convexa de dois elementos que estão em C. Portanto, x também está em C, como a gente queria. Tá? Mostramos então a ida e a volta do item 3. Vamos para o item 4 agora para a gente finalizar o vídeo. Então, no item 4, a gente quer mostrar que que ela satisfaz aquela espécie de desigualdade triangular, né? Que ela seria subaditiva. Então, deixa eu só escrever aqui, eu quero mostrar aqui. Se x e y pertencem a E, então eu quero mostrar que PC de x mais y é menor ou igual que PC de x mais PC de y. Bem, como é que eu faço isso? Ó, eu já sei que se eu considerar, por exemplo, um epsilon maior que zero, então, dado o epsilon maior que zero, o que é que eu posso afirmar sobre esses dois elementos aqui? Ó? X sobre PC de x mais epsilon e y sobre PC de y mais epsilon. O que é que eu posso afirmar sobre eles? Os dois estão em C. Por que que isso é verdade? Porque eu posso usar o que a gente acabou de demonstrar. Se eu fizer PC de x sobre PC de x mais epsilon, isso aí vai dar PC de x sobre PC de x mais epsilon, usando o item 1 e o item 3. Isso aqui é menor que 1. Portanto, esse elemento pertence a C pelo item 3. E a mesma coisa vale para o outro aqui, que está envolvendo o y. Certo? Então, eu tenho dois elementos que estão em C, e C é um conjunto que é convexo. Daí, para todo T entre 0 e 1, temos T vezes x sobre PC de x mais epsilon, mais 1 menos T vezes y sobre PC de y mais epsilon. Isso aí pertence a C. Beleza, né? Tá, então vamos escolher o valor de C de maneira apropriada para dar o que a gente quer. Então, para a gente
conseguir o que a gente quer, é interessante que a gente saiba o que é que a gente quer, né? A gente quer chegar a isso daqui, ó. Então a gente precisa fazer com que aqui em cima, com que apareça x mais y, né? Para que apareça quem a gente quer, certo? Então eu quero que apareça x mais y. Para isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escolher t, então seja t igual a, ó, eu vou me livrar desse termo aqui no denominador desse de cá, então eu vou ter que ter pc de x mais y aqui em cima, certo? Se eu tiver esse cara no denominador, eu me livro desse. Agora, quando eu fizer 1 menos t, eu tenho que me livrar do pc de y mais epsilon, certo? Então, vamos colocar embaixo o seguinte, vamos colocar pc de x mais pc de y mais 2 epsilon. Por quê? Porque se eu fizer 1 menos isso, aí o que é que vai ficar? Vamos fazer aqui do lado. No numerador vai ficar pc de x mais pc de y mais 2 epsilon menos pc de x menos epsilon sobre pc de x mais pc de y mais 2 epsilon. Então eu vou me livrar aqui ó, de um desses epsilons, então vai cancelar aqui esse com esse e esse com esse. Ficou só pc de y mais epsilon, que vai simplificar com esse que está aqui embaixo. Certo? Então isso aí vai permitir que a gente consiga ficar simplesmente com PC, desculpa, simplesmente com x mais y no numerador. Certo? Então esse cara aí, ele está entre 0 e 1, né? Ele é maior que zero, PC de x é maior que zero, PC de y também, epsilon também é maior que zero. E quem está embaixo é maior do que quem está em cima, tá? Então isso aqui está entre 0 e 1, de acordo com o que a gente queria aqui. E se eu substituir ele aqui, ó, vamos chamar ele assim, certo? Para a gente distinguir direitinho. Na hora que eu substituir, como eu falei, quando eu substituir esse PC de x mais epsilon vai cancelar com esse que está aqui. Quando eu fizer 1 menos t, vai ficar um PC de y mais epsilon em cima, que vai cancelar com esse que está aqui embaixo. Certo? Então, quando eu substituir, então, quando eu fizer t0 vezes x sobre PC de x mais epsilon mais 1 menos t0 vezes y sobre PC de y mais epsilon. Isso aí vai dar simplesmente x mais y sobre PC de x mais PC de y mais 2 epsilon. E isso está em C. Se está em C, então, de novo, usando o item 3 que a gente acabou de demonstrar, a gente sabe que PC desse termo aqui, ou desse elemento aqui, é menor que 1. Certo? Então, PC de tudo isso aí, x mais y sobre PC de x mais PC de y mais 2 epsilon é menor que 1. Tá certo? Usando agora as outras, a propriedade 1 de novo, a gente vê o quê? Que isso aí vai dar PC de x mais y em cima, e embaixo vai ficar PC de x mais PC de y mais 2 epsilon, né? Que isso aqui é um número positivo. Posso passar ele lá para o outro lado. Então ficou menor que PC de x mais PC de y mais 2 epsilon. Usei o item 1 mais uma vez. Como o epsilon foi arbitrário, eu posso fazer agora com que ele tenda a zero. E aí a gente fica com o que a gente queria. PC de x mais y é menor ou igual, né, do que PC de x mais PC de y, finalizando a demonstração. Certo? E aí a gente finaliza com isso a demonstração desse lema e esse vídeo. Só para recapitular, no item 1, o que é que eu fiz? Eu só fiz usar basicamente propriedades do ínfimo. No item 2, eu usei o fato de que o zero está em C e C é aberto, então eu consigo colocar uma bola dentro de C centrada no zero. Posso supor, sem perda de generalidades, que o x é diferente de zero, porque é fácil ver aí que o PC de zero é zero, então o que a gente quer mostrar aqui ó, do lado direito já vem direto, certo? Então, fazendo uma mudança fazendo essa normalização aqui, a gente consegue jogar o x lá para dentro da nossa bola e achar quem é o m que a gente quer. No item
3, na ida eu usei o fato, mais uma vez, de que o C é aberto, então se o x pertence a C, eu consigo esticar ele mais um pouquinho ainda, de modo que ele ainda permanece em C. E na volta, eu usei a definição de ínfimo para encontrar alguém aqui, ó, que estivesse entre o PC de x e 1, certo? E esse cara aí estivesse lá no meu conjunto, ou seja, x sobre alfa estaria em C, e usei então a convexidade de C, né? Eu escrevi o x como uma combinação linear de x sobre alfa, com esse alfa específico aí que a gente mostrou que existe, e, e zero, tá? E aí a gente tem o item C, a ida e a volta. Então na volta a gente usou a definição do ínfimo e o fato de C ser um conjunto convexo. E finalmente, no item final aí do lema, a gente usou os itens anteriores, o item 1 e o item 3, certo? Repetidas vezes, né? A gente usou mais de uma vez, certo? Cada um deles, e usou novamente também o fato de que o C é um conjunto convexo, tá? E escolhemos aqui esse valor de t especificamente, né, de maneira apropriada, para que a gente ficasse com x mais y no numerador. Então a gente precisava fazer com que esses dois denominadores aqui se cancelassem. Beleza, pessoal? Então é isso por hoje. No vídeo seguinte a gente vai ver as duas formas geométricas do teorema. Vai ter mais um outro lema antes ainda, mas a gente faz depois os enunciados e as suas demonstrações. Beleza? Então, um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.